Muito bom dia, muito bem-vindos a essa live. Se você é novo aqui, meu nome é Daiane Silva, sou especialista em saúde integrativa e ajudo você, mulher, a emagrecer e a recuperar a sua energia sem fazer dieta, comendo comidas gostosas. E eu já te convido, deixa eu ver se eu botei o nome na live. Já te convido a clicar aí no aviãozinho e convidar mais pessoas para vir para a live com a gente. Hoje o nosso assunto, ele vai ser cardápios. Uma das maiores queixas que eu recebo é: Dai, não sei o que eu vou comer, como que se organiza um cardápio de uma comida saudável, o que eu faço, porque tenho filho, tenho marido e as pessoas não gostam, né, de dieta. Então, não é muito comum, né? Não é muito comum vocês verem eu falar de receitas aqui no meu Instagram. Vocês já notaram que não é muito comum eu falar de receitas, não é muito comum eu falar de cardápios prontos. Não é, vocês não vão me ver muito falando de o que se come pré-treino, o que se come pós-treino. Não é comum vocês verem eu falar sobre esse assunto. E por quê? Porque eu não acredito que não que seja o primeiro pilar. Na verdade é isso, eu não acredito que um cardápio pronto, uma dieta restritiva, pré-treino, pós-treino, eu não acredito nesse viés que ele vai ser o primeiro pilar para você emagrecer. Por que eu não acredito nisso? Porque antes de estudar muito sobre saúde integrativa, nutrição, emagrecimento, antes de estudar intestino, antes de estudar psiquiatria nutricional, eu já fui essa pessoa que fazia muitas coisas malucas para emagrecer, acreditava que eram as fórmulas que resolviam, comprava as revistas, quem aqui é da época da revista Boa Forma, enfim, todas aquelas revistas que traziam promessas, que na minha época não tinha, né, a internet. Eu era essa pessoa. Então, eu sempre quis entender como ter liberdade. Liberdade, será que só quem passa muita fome tem um corpo que goste, tem um corpo que não tem dobra na barriga, que não tem a barriga flácida, que não tenha vergonha de usar shorts, porque muitas mulheres têm vergonha de usar shorts, porque tem gordura nas pernas, as pernas são inchadas. E quando coloca uma saia, fica, né, encostando a coxa, fica com a coxa assada. Quem nunca passou por isso? Então, não sei se você que tá aqui ou até que vai ver essa live na gravação já passou por isso, mas eu já passei. Então, é por isso que eu não acredito. E justamente nessa época, eu tentava fazer muita coisa maluca. Não é que não dá resultado? Dá resultado. Dá resultado, dá bastante resultado. Mas e depois, o que a gente faz com esse aprendizado que a gente procura, né? O que a gente faz com tudo isso que a gente pegou, recebeu, pesquisou, enfim. O que a gente faz se o nosso interno não está transformado? Então, é por isso que vocês não me veem falar muito de dietas. Não me veem e não vão muito ouvir falar. É por isso que o meu Instagram, ele não é um Instagram cheio de receitas. Porque eu acredito que precisamos trabalhar de dentro para fora. Porém, hoje eu vou falar de receitas. Hoje eu vou falar desse cardápio. Hoje eu vou falar, preciso de pré-treino, preciso de pós-treino. Hoje eu vou falar sobre isso excepcionalmente. Então, se você conhece alguém que precisa, que tem dificuldade com cardápio, já clica aí no aviãozinho, que é sobre isso que a gente vai falar hoje. Muito bom dia para quem está entrando. Então, vamos lá. Gente, é muito difícil vir uma pessoa que precisa emagrecer e não fica perdida. É muito interessante. Semana passada eu conversei com uma pessoa, uma paciente, e ela disse assim: Dai, eu nunca falo para as pessoas sobre nutricionista. Eu falo que eu tenho uma terapeuta. E essa terapeuta me ajuda como um todo. E eu achei muito interessante quando ela falou isso, porque eu acredito, sim, que a nossa saúde ela é o todo, que se a gente não nutre de dentro para fora, se a gente não nutre as nossas emoções, se a gente não entende o poder das nossas células estarem nutridas, do nosso emocional, gente, você pode ter a melhor dieta do mundo, que você não vai conseguir levar adiante.
Talvez você siga por 1, 2 dias, uma semana, 15 dias, porque você está motivada, porque você pagou por algo, mas dificilmente você vai levar isso adiante. Então eu decidi, inclusive vocês vão ver que eu mudei o arroba do Instagram e eu mudei exatamente por isso. Mudei em cima disso e também mudei em cima de uma outra especialização que eu vou fazer essa semana em São Paulo. Então, nossa, eu vou mudar o meu arroba, porque não tem sentido. Então, vocês vão ver que tá dai.saúde integrativa, que é sobre essa integralidade. Quando a gente entende essa integralidade, você fica livre de dieta, né? Mas como prometido, o assunto de hoje são cardápios, são receitas. O que eu faço, né, com as receitas? Então, eu sou uma pessoa que eu sou muito boa de comida saudável. Minha comida é gostosa, minha comida tem sabor. As pessoas vêm na minha casa e falam, nossa, nem parece comida de dieta, né? E as pessoas, principalmente crianças, amigos da Sofia, falam assim, nossa tia, isso aqui é saudável? É muito interessante, que quando vai vir amiguinho, eles acham que aqui em casa não vai ter comida saudável, que não vai ter comida boa, vai ter comida ruim, só vai ter fruta, só vai ter salada, e não. Eu aprendi, e aquilo que eu falei no início da live, com a minha própria dor, eu aprendi a fazer comida gostosa, porque eu vi que era possível. E, gente, eu tive um choque com isso, foi na 5ª fase da faculdade. Na 5ª fase, a gente tem nutrição funcional, apenas um módulo, assim, só na 5ª fase. Eu acho que a nutrição funcional, ela deveria fazer parte da grade toda da faculdade. O que é a nutrição funcional? Resumindo o conceito de nutrição funcional, é aquele alimento que ele, além de sabor, ele vai fazer um benefício para a nossa saúde, ele vai proporcionar um benefício. Então, quando você come um alimento que ele é caracterizado, né, pelas diretrizes como um alimento funcional, além de dar sabor, além de dar saciedade, além de satisfazer a tua fome e além de te dar energia, ele vai ter muitos outros benefícios, como regular o colesterol, como trabalhar a tua microbiota intestinal, como trabalhar dores no corpo, queda de cabelo e por aí vai. Então, sim, é possível comer e ainda ter a saúde que você precisa. E teve uma aula, gente, eu nunca me esqueço, a professora Cristina, que é responsável pela nutrição funcional na Unesc em Criciúma, que foi onde eu estudei. Teve uma aula nessa 5ª fase da faculdade, que ela disse: existem alimentos ricos em fibras solúveis que eles vão ajudar a emagrecer e a fazer aquela quebra da gordura da barriga e das costas. Deu, como assim? Eu nunca me esqueço. E foi o dia que ela falou da biomassa de banana verde e foi o dia que ela falou do psyllium. E ali eu comecei, aquele dia foi o dia que eu descobri que o nosso emagrecimento também estava no intestino. Porém, infelizmente, na faculdade é um módulo, um semestre pequeno que a gente tem dessa aula, uma vez por semana, essa aula durante apenas um semestre da faculdade. Então é muito pouco, a gente não consegue ter uma base. A gente faz um trabalho, apresenta trabalho, faz técnicas dietéticas, vai para a prática mesmo, só que a gente não consegue entender tudo. Então, depois que a gente sai, a gente precisa estudar muito, né? Então, a partir dali, eu descobri essa magia, nutrição funcional. O que é essa nutrição funcional? Esse alimento que, além de sabor, além de saciar a fome, te dá energia, ele vai ter benefício para a tua saúde. Gente do céu! E aí, a Daiane começou a virar outra pessoa. Eu comecei a ir atrás, porque eu não me conformei que a gente só teria um semestre, comecei a pesquisar, comecei a ir para congressos de nutrição funcional. Então, ainda no final da faculdade, eu já fazia parte de vários congressos, eu já ia nos congressos da AVP. Quem é da área da saúde sabe que a Valéria Pascoal é a precursora aí da nutrição funcional no Brasil. Eu já mergulhava nesses congressos, porque eu queria entender como que eu faço essa comida que vai me nutrir, me emagrecer e por aí vai. E aí eu virei especialista em gastronomia. Fiz um curso de gastronomia funcional, que é comida saudável. Nada mais é do que a comida
que a gente fazia antes, que era gorda, com glúten, açúcar, gordura, né, óleo de soja, é pegar essa comida e fazer comida saudável e transformar esses ingredientes em ingredientes saudáveis. E aí, em 2009, eu fiz um curso em São Paulo de técnicas dietéticas também, com Marcelo Facini, na época, que ele é aí um nome muito renomado da funcional e panificação. E nesse curso de técnicas dietéticas, o que eu aprendo nos cursos de técnicas dietéticas? Não é sobre receitas, sobre o que eu como, é sobre como preparar esse alimento. Como que eu preparo esse alimento para que ele mantenha os nutrientes e sabor? Como que eu faço um escondidinho que ao invés dele ser gordo, ele vai ser saudável e saboroso? Como que eu faço uma nega maluca que fique fofinha e ela não perca a sua consistência, que as crianças queiram comer essa nega maluca? Então, isso se chama técnicas dietéticas e eu estudo desde 2009 isso. A gente não para de estudar nunca. Então, você quer saber como que come saudável, que a família toda goste? Isso se chama nutrição funcional. E agora vamos lá para os cardápios, isso que eu prometi, né? Gente, se vocês tiverem dúvida, vão me escrevendo aqui, tá? Bom dia para quem tá entrando. Nem sei quem é que tá aqui na live, mas vamos lá. Tem várias maneiras da gente deixar esse alimento saudável. Mas a primeira delas é a gente trocar o glúten por outro substituto. Porém, existe um erro quando a gente fala em trocar glúten. Muitas pessoas, quando foram nessa coisa de glúten faz mal, até fiz uma live essa semana passada, né? Explicando quanto que o alimento, o trigo faz mal e o porquê. Quem não assistiu foi na live da semana passada. Mas quando começou essa coisa das pessoas terem o conhecimento dos malefícios do glúten, existe um erro muito grande. Começaram a substituir o trigo por amido, féculas, goma xantana, farinha de arroz refinada. E começou esse alimento, sim, ficou sem glúten, só que baixa densidade nutricional. Quando você está consumindo esse alimento sem glúten, mas com baixa densidade nutricional, num primeiro momento você até emagrece, mas depois você entra no efeito platô, então fica com aquele estufamento no abdômen, aquela gordura na barriga. Isso porque você não tem fibras, isso porque você não tem densidade nutricional. Féculas, amidos, gomas, farinhas refinadas, né? Farinha de arroz refinada, elas são muito pobres em nutrientes. E, como eu venho construindo ao longo das lives, o que o teu corpo precisa? Nutrientes. O nosso corpo é uma máquina e essa máquina funciona com nutrientes. Então, esse é o primeiro erro, tirar o trigo nas receitas, veja bem, tô falando das receitas, e substituir por ingredientes refinados, que vão ainda piorar a tua glicemia, vão fazer mal para quem tem diabetes tipo 2, por exemplo. Então, esse é um erro. Como que eu faço? Eu começo essa substituição, tiro o trigo. Mas pelo que eu substituo? Por exemplo, eu vou falar uma nega maluca, tá? Que eu tenho uma receita de nega maluca que todas as crianças amam. O que eu coloco no lugar do trigo? Eu substituo por um tipo de farinha com muita fibra. Eu amo farinha de aveia. E na hora de bater os ovos, ó, eu até sugiro vocês pegar papel e caneta na mão, porque eu vou falar várias dicas de receitas, coisa que eu nunca faço da receita, tá? Pega papel e caneta para você anotar. Primeiro, nega maluca. É uma nega maluca que você pode comer pós-treino, porque ela é com muita proteína. Você pode comer no seu café da manhã, se você enjoar de ovos. Você pode comer lanche da tarde, essa nega maluca. Deixem as perguntas aqui que eu vou responder tudo no final pra gente não interromper o raciocínio, tá? Deixem as perguntas, coloquem perguntas, se quiser botar ali no privado, aqui na caixinha também manda, mas deixem aqui, acho que na conversa, que eu vou responder as dúvidas no final. Então vamos lá, primeira receita, nega maluca, você pode consumir no café da manhã, lanche da tarde ou, quiçá, no pós-treino, né? Como que você faz para essa nega maluca ficar boa e ainda trabalhar o teu intestino? Vamos lá.
Primeira coisa, nada de ficar usando farinha de arroz, fécula de mandioca, parari, pararará. Não, isso aí só vai deixar essa nega maluca com baixa densidade nutricional, vai ficar com o intestino preso e por aí vai. Como que eu gosto de fazer? E foi em cima de muito teste. Muitos ovos, eu boto bastante proteína, gordura e eu coloco aveia, eu coloco apenas um tipo de farinha. Por que eu não boto mais farinha? Porque daí ela vai ficar seca, ela vai ficar com muito carboidrato, ela não vai ficar boa, não vai ficar boa, tá? Então, primeira coisa, na nega maluca e bolo de cenoura, coloca um tipo de farinha, ponto final. Como que eu gosto da farinha de aveia? Eu gosto de comprar ela em flocos grossos, ó, papel e caneta na mão. E eu bato ela no liquidificador para triturar, porque daí eu tô quebrando aqueles nutrientes naquele momento. E aí eu permaneço, né? Tenho uma segurança da densidade nutricional. Segunda dica da nega maluca e do bolo de cenoura gostoso, fofinho, que você pode consumir aí pós-treino, lanche da tarde, café da manhã. No liquidificador você vai botar vários ovos, então, por exemplo, para uma forma grande eu coloco 6 ovos. E o segredo, ingredientes, que é assim, é a rainha de todos os ingredientes da receita. Biomassa de banana verde. Eu sempre tenho biomassa de banana verde em casa para tudo. Desde 2007, que foi quando eu descobri a biomassa de banana verde, ela nunca faltou no meu freezer, gente. Ela falta em momentos assim, tipo, claro, época que não dá tempo de fazer ou que eu não encontrei para comprar. Aí ela falta, senão ela não falta. Então, ovos no liquidificador e a biomassa de banana verde, bate, bota um pouco de água para aumentar o volume d'água, ela ficou a base de qualquer bolo, todo e qualquer bolo, bolo de banana, cacau, bolo de cenoura, essa é a base do teu bolo. A biomassa de banana verde, ela vai dar aquela cremosidade na massa, ela vai trabalhar, vamos falar da consistência da massa, vai dar cremosidade, vai aumentar o teor de fibras, vai diminuir o índice glicêmico e não deixa sabor de banana. Não deixa, pode testar, não deixa sabor de banana. Então essa é a base. Bati esses 6 ovos com biomassa, despejei na bacia da batedeira. Eu faço com bol mesmo, eu não gosto de bater. Boto o cacau, por exemplo, 100 gramas de cacau. Eu, quando vem crianças aqui em casa, eu uso açúcar de coco, mas senão eu uso xilitol mesmo. Às vezes eu boto uma tâmara para adoçar. Boto o cacau, a biomassa de banana verde com ovos, aveia triturada, ficou a base da minha nega maluca. E vocês não têm ideia do tanto que fica macio essa receita de bolo com biomassa de banana verde. Então você pode fazer essa base aí para vários sabores de bolo, bolo de laranja, bolo de banana, bolo de cenoura, nega maluca. Eu adoro nega maluca, eu adoro chocolate, então foi uma forma que eu achei de comer chocolate saudável. Aí, a calda. Como que se faz a calda de chocolate saudável? Vocês vão ficar de boca aberta com esses ingredientes. No liquidificador, isso para uma forma grande. 1 colher de sopa de biomassa, 3 colheres de sopa de cacau, 2 colheres de sopa ou de eritritol ou de açúcar de coco. Tanto faz, porque, gente, essa proporção de açúcar de coco ou até açúcar mascavo, numa forma, ela vai ficar minúscula, né? Não vai fazer mal algum. Mesmo para quem tem diabetes tipo 2, pode consumir esse bolo com açúcar de coco. Por que, Dai, que pode? Nossa, tem diabetes, não pode açúcar. Porque esse bolo é rico em fibras. Fibras trabalham a tua insulina e vai baixar a tua glicemia. Inclusive, modula e trata diabetes tipo 2. Então, vamos lá para a calda. No liquidificador, cacau, 3 colheres de sopa, 2 colheres de sopa de eritritol ou açúcar de coco ou açúcar mascavo, água e biomassa de banana verde. Bate tudo, leva no fogo até ficar cremoso. Gente, eu juro pra vocês, fica igual cacau gordo. E aí você quer ainda dar um pouco mais de sabor aqui. Sabe aquele brilho daquela calda gorda? Bota um pouco de manteiga. Eu sempre boto 1 colher de sopa de manteiga, aquela bem normal, com sal mesmo, nada de inventar moda com coisa cara. Por que que eu gosto? Porque ela dá um brilho naquela calda e ela vai deixar esse bolo com o aspecto daquele bolo fofo, daquele bolo gordo. Então leva no forno para assar o bolo enquanto você faz a calda, ele assa em 20 minutos, porque só tem aveia, ele não tem... Em 20 minutos ele assa e tira e bota a calda. Gente, fica igual comida gorda, fica igual ao bolo de trigo com leite condensado e cacau que a gente fazia antes.
Essa base é para todo e qualquer bolo, cenoura, como eu falei, né, para tudo mais. E dessa forma, esse alimento, como esse bolo ele tá rico em ovos, tem muitos ovos e tem biomassa de banana verde, por exemplo, come 2 fatias no café da manhã. É uma baita refeição. Tem fibras, tem carboidratos, tem muita proteína, tem muita gordura. Você ainda usou um pouco da gordura da manteiga, que ajuda mais ainda, né? No caso da nega maluca, eu gosto até de usar manteiga para untar a forma, para ficar com aquela... Quando fica assando, sabe? Fica aquele cheirinho do chocolate com a manteiga. Lembra bem a nossa infância, aquele bolo gordo mesmo. Então é um bolo que eu faço muito, aniversário, quando vem criança aqui em casa e eles nem sabem que o bolo é saudável, viu? Então olha só, eu usei aveia, não tem nada dessa palhaçada aí, dessas farinhas caras, farinha de amêndoas, farinha de não sei o que, tudo caro, que só estraga ali e você acaba nem usando depois. E a fibra tá na biomassa de banana verde. Agora, esse eu dei a base de um café da manhã, pós-treino, né, enfim, lanche da tarde, que inclusive a tua família vai comer, que foi algo doce. Agora vamos para uma comida básica, uma comida carne com molho, que toda a família vai comer. Como que eu faço, né? Deixa de fazer carne com molho, deixa de fazer estrogonofe. Gente, estrogonofe, aqui em casa a gente sempre faz também. Como que eu faço estrogonofe saudável, Dai? Como fazer esse estrogonofe que todo mundo vai gostar? Proteínas, você já sabe que a proteína ela pode ser qualquer proteína, de frango, de carne. Não tem essa coisa de comprar carne magra. Compra a carne que você gosta, não precisa ficar tirando a gordurinha da carne. A carne que tu quiser, você compra e deu, tá ótimo. Pica ela. Qual é o segredo para esse estrogonofe ficar saudável? É você botar muitos nutrientes nessa carne. Como que eu posso botar muitos nutrientes? Você vai pôr temperos de preferência orgânicos. Então, o tomate do molho ele vai ser orgânico, ou o molho de tomate. Sempre que você coloca algo orgânico para dentro, você está nutrindo o teu corpo. Corpo nutrido não tem espaço para inflamação. Lembrando que gordura também é uma inflamação. Então, quando eu estou colocando nutriente para dentro, eu estou trabalhando a favor do meu corpo. Intestino preso também é uma inflamação. Não tem como tratar intestino com baixa densidade nutricional. Então, essa carninha que eu vou estar ali refogando, trabalhando para o meu estrogonofe, ela vai ter muitos temperos. Então, eu vou citar o que eu uso, tá? Cebola roxa, aqui em casa eu só uso orgânico. Então eu gosto da cebola roxa porque ela também contém polifenóis, tomate orgânico, orégano, manjericão, salsinha. Mas daí tu vai botar tudo isso na mesma carne? Sim, eu coloco isso tudo na mesma carne. Ferve bem, ao final coloca 1 colher de sopa bem grande de biomassa de banana verde, porque vai dar cremosidade nesse molho. E você pode finalizar ou com creme de leite, não é nada de... coisa zero lactose, tá, gente? Zero lactose, deixa o intestino preso. Eu gosto, como o creme de leite ele é pasteurizado, como que eu faço meu estrogonofe? Eu compro a nata, aquela nata da feira, e eu coloco ali naquele molho. Então, aquele molho que já foi a biomassa de banana verde, para ficar cremoso, grosso, e não precisar usar nenhuma farinha, nenhum amido, aí eu finalizo com essa nata. Eu gosto de nata por quê? Porque eu consigo aqui em Porto Alegre comprar uma nata na feira orgânica que ela não é pasteurizada. Todo ingrediente de receita, todo alimento que ele passa por um processo de pasteurização, ele vai ter um nível de inflamação no meu corpo. Produto zero lactose também. Gente, não existe produto zero lactose. Existe um produto que ele é normal e ele é acrescido dessa enzima. Só que essa enzima que a indústria coloca nesse produto nem sempre é de acordo com a intolerância que você tem. Então você está colocando para dentro um sintético. Então se você é intolerante à lactose e está com medo de pôr nas receitas essas coisas com leite, veja bem, é intolerância à lactose, não é APL, tá? Se você é intolerante à lactose, fica tranquilo para usar manteiga e nata, porque não vai te fazer mal. Ainda mais que ali tá quente, tá numa temperatura de quase 100 graus, tem quebra. Então você não vai ter a lactose que vai te fazer mal, da dor de barriga, da diarreia, dor de cabeça, por aí vai. Então, cremes, molhos, inclusive estrogonofe, colocar sempre alta densidade de nutrientes. E você sempre coloca biomassa de banana verde nesses cremes também. E aí, gente, isso serve para tudo. Por exemplo, vamos supor que você não vai fazer estrogonofe, você vai fazer uma carne de panela, uma carne moída. Mesma ideia.
colocar os temperos que você tem disponíveis e colocar a biomassa de banana verde, que é uma fibra, né? Então essa fibra ela vai estar trabalhando o teu intestino, tá bom? Então essa dica fica para tudo. Frango desfiado, gente, eu boto biomassa até no arroz integral que eu cozinho na minha casa. Apesar da gente não gostar muito de arroz, às vezes eu cozinho ali uma panela de arroz vermelho, ela vai ficar tempos e tempos, porque a gente não gosta muito de arroz aqui em casa, só do arroz negro, arroz vermelho de vez em quando. Eu coloco em tudo, porque eu aprendi que a biomassa trata muito o intestino, tá? Agora eu vou ver se tem perguntas aqui pra gente responder. E para ganhar massa magra, como faço para adquirir? Primeiro, tratar o intestino, tá? Mesmo você vai aumentar o aporte nutricional, só que um intestino que é preso não tem como aumentar a massa magra, tem que trabalhar essa microbiota intestinal primeiro. Daí usei chia na semana passada, senti que meu intestino travou. Teria uma razão para isso? Tem. A chia, gente, ela contém uma enzima que não é todo intestino que reconhece essa enzima, não é todo ser humano que reconhece. Se você é uma pessoa que tem uma intolerância a alguns alimentos que a gente chama de food maps, você vai sentir, o teu corpo vai estranhar a chia. Ah, mas dizem que a chia, se deixar de molho, ela vai fazer melhor. Ela fica cheia de enxofrados ali. Esses enxofrados vão te dar ou um estufamento, ou o teu intestino vai ficar lento, porque ela ativa uma enzima tóxica, aminoaminoxidase, lá na tua microbiota intestinal. Eu gosto da chia, mas, por exemplo, em bolos, em receitas maiores eu não uso, porque eu sei que não é só eu que vou me alimentar. E a chia tem que tomar muito cuidado com ela. Gente, grãos em geral, chia, semente de abóbora, semente de girassol, não é todo mundo que aceita aquilo. Então a gente vê lá a blogueira botando semente de abóbora lá em cima da salada. Mas você sabia que muita gente não tolera e de repente você tá ali comendo saudável, mas sente um estufamento ou uma dor de cabeça, ou quiçá o teu intestino começa a ficar lento. Pode ser alguma dessas sementes que você anda consumindo. Então, pode ver, vocês não veem eu falar muito aqui sobre isso. Eu não falo muito, porque é muito sensível. Quando que eu uso a biomassa de banana verde? Usa em tudo que tu precisa usar. E ainda, você pode fazer sucos, por exemplo. Para o intestino não existe remédio melhor do que a biomassa. Nenhum tratamento vai fazer mais bem para a tua saúde intestinal do que a biomassa de banana verde. Nenhum prebiótico, nenhum probiótico. Ela é um probiótico, na verdade, natural, mas nenhum desses sachês aí que a gente compra caríssimo vai fazer tão bem quanto. Usa em tudo. E se você ainda tem uma receita que é de um suco que você toma logo ao acordar, com biomassa de banana verde, que é laranja, um pedaço de cenoura, uma colher de biomassa, bate e toma. É isso. Vai estar ajudando na microbiota intestinal também. Então, todas as receitas... Vai fazer feijoada? Põe biomassa, ela diminui, ela faz com que você não absorva as gorduras que tem naquela feijoada. Vai fazer algum carboidrato? Bota biomassa, ela diminui o índice glicêmico desse carboidrato que vai ficar disponível na tua corrente sanguínea. Tive crise de ansiedade, porém tive que aumentar a dose do remédio que tomo para dormir. Meu intestino ficou mais lento. Vânia, procura ajuda, Vânia. Sem tratar emocional, sem tratar de entender, né, esses processos da nossa... Hoje eu não sei qual é a questão, né, Vânia? Hoje, né, a gente tá aí no final de 2022 já. Eu não sei o que se passa, mas... Pode ter certeza, diz aí pra mim se sim ou não, que tem questões emocionais para serem resolvidas. Eu tô lendo um livro que eu tô estudando, porque... Deixa eu pegar aqui ele pra vocês. Ele é um livro mais técnico, né? Ele é para profissionais da saúde. Ó, esse livro aqui. O segredo está nos telômeros. Ó. Esse livro, ele fala sobre o nosso código genético, sobre o nosso DNA, ele fala sobre os nossos telômeros, que são responsáveis pela nossa idade biológica, fisiológica, são responsáveis pela nossa saúde e nossa longevidade. E aqui ele ensina, né, é um livro mais técnico, mas ele ensina como eu posso me manter com os telômeros mais alongados por mais tempo, significa mais jovem, ou como que os meus telômeros encurtam. E sabe qual é
O melhor pilar desse livro está na página, se começa na página 124. Sabe o que encurta os nossos telômeros? Emocional. Culpa, medo, tristeza, não entender, né? Não aceitar os processos da nossa vida, quando a gente não aceita tudo que nos acontece, quando a gente não perdoa. Aqui, a partir da página 124, ele fala, gente, veja bem, é um livro técnico. Pessoas que não perdoam facilmente têm os seus telômeros mais encurtados e reduzem em até 27 anos o seu tempo de vida do que comparado àquela pessoa que perdoa, comparado àquela pessoa que aceita, comparado àquela pessoa que é grata. A gente vê muito falar em gratidão, né? E aqui nesse livro, que ele é bem técnico, ele fala que a gratidão, ela aumenta os nossos telômeros, ela deixa os nossos telômeros mais longos. E tá tudo conectado. Depois você revê ali, deixa eu ver se tem mais perguntas. Sim, viu? Olha só, tem a ver, né? Esse livro é maravilhoso. Esse livro, ele tem sim palavras técnicas, mas O Segredo Está nos Telômeros. É um livro que ele ganhou o Prêmio Nobel de Medicina e você consegue entender o poder das emoções, o poder de você... Gente, até sobre você fazer algo, tipo assim, eu tô aqui nesse relacionamento, não é o relacionamento que eu queria, mas vamos ver se melhora, vamos esperar. Aí quando você vê, você tá 1 ano nesse relacionamento, você tá 2 anos, você tá 5 anos e você adoece. E você não quer saber por que você adoeceu. Nossa, fui diagnosticada com uma doença autoimune, por que será? Esse livro explica isso, se bons entendedores entenderão. Então, às vezes, você passou por um trauma, você não conseguiu ressignificar isso e você vai adoecendo aos poucos. Muitas pessoas, já vou responder, muitas pessoas, elas vão adoecendo aos poucos. Outras são diagnosticadas, de repente, com câncer. E isso está totalmente relacionado com as nossas emoções, tá? Onde compro biomassa de banana verde? A biomassa de banana verde, ela não é em pó, é bom que ela venha em vidro, mas tem embalagens a vácuo e você compra loja de produtos naturais ou nas feiras orgânicas da tua cidade. Depois da live eu vou botar nos stories a foto da biomassa que eu uso. Caso na tua cidade não tenha disponível, é bem possível fazer. É chato, mas é possível. Dá um Google, como fazer biomassa de banana verde. O que é importante você entender? Precisa ser orgânico, porque a banana ela vai muito veneno. A biomassa, ela vai ferver, ela é fervida, então tu imagina que tu vai ferver veneno, então não dá. Então, como que você faz? Eu, Daiane, tá? Veja bem, eu gosto de comprar, porque em Porto Alegre, né? Nossa, é lindo de ver a quantidade de feiras orgânicas que tem aqui. Isso é algo maravilhoso. É cidade grande, é uma correria, é uma barulheira, mas tem muita disponibilidade de feira orgânica. Então aqui eu gosto de comprar. Como é que eu sei que a biomassa de banana verde que eu tô comprando, ela é segura e vai me trazer esses benefícios que eu falei na live? Primeiro, tem que ser orgânica. Tem que ser embalagem de vidro, porque senão é uma biomassa que ela é quente e os produtores quem fabricou vai direto colocar na embalagem de plástico. Ela vai estar liberando ali toxinas que vão inflamar o teu corpo. Então é o simples, gente, embalagem de vidro. Quando finalizar a live, vou colocar nos stories a imagem da que eu tenho. Se você é de outra cidade, gente, eu vou te dar uma dica, super dica de ouro. Sabe como que eu fazia quando eu morava no interior de Santa Catarina e comecei a estudar nutrição funcional? Eu descobri as marcas, porque eu ia nos congressos, né? E eu pegava os rótulos de tudo. Chegava em casa, botava no Google ou olhava na embalagem o telefone da empresa e eu dizia: oi, tudo bem? Eu moro em Santa Catarina, Criciúma, e na minha cidade não tem o teu produto. Você pode me entregar se eu comprar uma quantidade? E as pessoas entregavam, os fabricantes entregavam, os produtores entregavam. Gente, eu comprava até atum em lata, uma melhor qualidade, para entregar na minha casa. Qual é o nome disso?
escolha, quando você decide ter saúde, quando você decide que você vai tomar as rédeas da tua vida, você começa a se tornar uma pessoa responsável e você faz escolhas. Ai, mas eu vou estar ligando, vai vir pelo correio, que função, Dai? Se você adoecer, você vai ter que correr atrás de remédio. Eu acabei de sair de um tratamento que eu tomei umas injeções que vinham lá, né, de longe. Então a gente tem que aprender a virar essa chavezinha para a saúde. Fazer escolhas de saúde é sobre isso. Então, voltando para a biomassa de banana verde, eu vou pôr nos stories, você olha a marca, dá um Google, pega o WhatsApp dessa marca e pergunta, eu sou de tal cidade, você entrega para mim? E aí você faz isso. Gente, sabe o que eu fazia? Às vezes, imagina, né? Eu era estudante, de estudante não tem dinheiro, gente, não tem. Eu pegava e eu perguntava para mais pessoas. Oi, Ana, eu descobri essa marca que ela é segura. Eu vou fazer um pedido, mas eu não posso pagar essa caixa, tá muito caro. Tu quer dividir comigo? Gente, quando eu me dava conta, tinha 5, 6 pessoas dividindo produtos comigo, porque a gente comprava, arrecadava o dinheiro e a caixa chegava. E assim a gente vai organizando, e assim a gente vai dando jeito, e assim a gente vai tendo segurança naquele alimento que a gente está colocando na minha mesa. E sabe quando é que você fica expert nisso? Quando você, nossa, ficou fácil. Quando você começa a ter resultado. Então, quando você começa a ver que a tua rinite sumiu, o teu intestino está funcionando, você começa a trabalhar o autoconhecimento, você começa a se tornar uma pessoa, porque olha só, tem um problema nisso, né? Quando você começa a desinflamar, quando você começa a ter um corpo mais alcalino, você vai ficar sensível a tudo que acontece ao teu redor. Então, o teu emocional muda. Gente, é isso, ó. Esses dias eu dei um Google, porque aqui em Porto Alegre não tinha canela orgânica. E eu sei que a canela vai muito veneno. Então, o que eu fiz? Dei um Google e pesquiso. Se for caro, se o Sedex for caro, eu faço contato, convido amigos, vamos comprar junto? E a gente faz essa compra, né? Agora falando pra gente finalizar a live, pra gente... como que eu posso? Ó, eu falei que quando o nosso corpo desinflama, a gente absorve, inclusive ele tem mais capacidade de degradar aquilo, de quebrar aquilo que não faz bem. Como que eu faço para nutrir ainda mais o meu corpo de forma natural, sem remédios? Um último sugestão aqui, eu não gosto de falar que é dica, né? Mas no fim é dica. Óleos essenciais. Óleos essenciais de boa qualidade, óleos essenciais certificados, óleos essenciais que você saiba, né, a procedência das fazendas, das plantas. E quando você nutre o teu corpo com aromaterapia, você tá também nutrindo, né? Eu gosto muito dos óleos essenciais da doTERRA, são os que eu uso. E você pode estar aí, ao invés de estar tomando medicação, ao invés de estar perdido sem saber o que fazer, usar os óleos essenciais para beneficiar a tua saúde também. Vou programar uma live essa semana só sobre óleos essenciais, tá? Mais tarde eu vou deixar uma enquete nos stories também na parte da tarde. E eu vou deixar alguma enquete sobre óleos essenciais e você responde lá pra mim, porque eu quero saber quem tem interesse nessa live. Provavelmente vai ser na quarta-feira essa live sobre óleos essenciais. Quarta-feira, 7 da manhã, tá? Então hoje falamos sobre receitas. Falei sobre como que eu faço para ter essas receitas mais saudáveis, que vai me ajudar a emagrecer, vai me dar saúde. Falei como que eu compro esses ingredientes, né, de forma segura. E na quarta-feira eu vou fazer a live sobre óleos essenciais, aromaterapia. Como que a aromaterapia pode estar me ajudando nessa integralidade? Como que a aromaterapia pode estar trabalhando esse todo, né? Beneficiando a minha vida e a vida de todas as pessoas que estão ao nosso redor. Tá bom, gente? Quarta-feira, 7 da manhã. Marca na agenda, traz pessoas, porque eu estou há 3 dias estudando sobre essa aromaterapia e essa integralidade que combina com o meu novo @ do Instagram, tá bom? Gente, obrigada por vocês que estão aqui. Eu troquei o horário do meu treino só para estar fazendo as lives para vocês às 7 da manhã. Eu espero que faça sentido, que você aproveite,
que você também convide mais pessoas para vir para as lives, porque se você está sendo beneficiado, imagina que uma pessoa possa estar sendo beneficiada também, tá bom? Um beijão para vocês, até quarta-feira às 7 da manhã. Tchau, tchau!